Olá, meus queridos amigos, a turma de procedimentos especiais e tutelas provisórias. É muito bom falar com vocês, mas desde já eu queria realmente externar aqui a minha tristeza de hoje não poder estar com vocês, assim como o professor Ferri deve ter comentado aí com os amigos, mas ainda assim resolvi gravar aqui um vídeo com a continuidade da aula das possessórias, assim como nós havíamos conversado. Na aula anterior, eu gostaria só que recordássemos da fungibilidade entre as medidas possessórias, quando estudamos lá efetivamente a estrutura da teoria geral das possessórias, e hoje, mais basicamente, então, começar a enfrentar as respectivas ações possessórias: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Eu só queria também destacar aqui aos amigos que essa estrutura que nós conversamos na aula passada, que está ali prevista no artigo 554, e a partir dali, então, toda a construção do que nós conversamos, ela também tem uma importante conotação. E essa conotação é aquela que se pode ver no artigo 558 do novo Código de Processo Civil. Acompanhe comigo aí, por favor, na sala, no seu Vadmeco ou no seu código na internet. O artigo diz o seguinte: regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da seção 2 desse capítulo. Que normas são essas? São as normas que nós vamos encontrar e nós já vamos estudar a partir do artigo 560, onde trata efetivamente da manutenção e da reintegração de posse. Tá bom? Voltando para a estrutura do artigo. Quando é que eu aplico essas regras que nós vamos ver depois? Quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, portanto, antes de expirar-se esse prazo, tendo aqui aquilo que alguns conhecem como posse nova. Caso nós estejamos em uma situação de posse velha, aquela que ultrapassa ano e dia, nós então teremos uma outra regra. Regra essa que está afirmada no parágrafo único do mesmo dispositivo. Veja comigo. Passado o prazo referido no caput, portanto, ano e dia, é exatamente essa a estrutura, né? Ano e dia da turbação, ano e dia do esbulho que está sendo afirmado, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. O que eu quero destacar aqui, então, se o esbulho ou a turbação ocorrem e a demanda é proposta dentro de ano e dia, portanto, com a estrutura da posse nova, como alguns chamam, né? Nessa violação, o que nós teremos aqui? Nós teremos o procedimento especial aplicado. Que procedimento especial aplicado é esse? É um procedimento mais célere, mais enxuto e mais pontual, que está disposto, inclusive, ali a partir do artigo 560, que é o que nós já conversamos. Todavia, se a ação, se a demanda for proposta depois de ano e dia, portanto, velha a estrutura da posse, como preferem alguns chamar, né? Nós então teremos aí o procedimento tradicional ou procedimento comum do processo para a resolução e a definição das questões da lide. É evidente que aqui nós teremos um processo muito mais longo, muito mais demorado, muito mais estruturado do que as ações possessórias em procedimento especial. Ainda assim, não se vai perder de vista o caráter possessório da medida, tá bem? Então retomem tudo aquilo que nós estudamos na aula anterior juntos e completem essas noções que eu estou aqui agora colocando. E então vamos ao estudo de cada uma das medidas possessórias destacadamente. Lá no artigo 560, nós vamos encontrar o estudo duplo: manutenção da posse de um lado, reintegração da posse de outro. A manutenção da posse se dá quando o sujeito tem ali a figura da turbação. Ele está sendo turbado, ele está sendo perturbado e ele quer manutenir a posse. Nessas situações, então, ele pode utilizar a ação de manutenção de posse, cujo pedido efetivo é a manutenção da posse. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, anteriormente naquela aula. Depois, de outro lado, nós temos a reintegração de posse, que se dá quando o movimento que ocorre é um movimento de esbulho, é um movimento de retirada da posse do legítimo possuidor, por exemplo. É aquele movimento mais agressivo em relação à posse. Caso ocorra o esbulho possessório, então, nós temos a ação de reintegração de posse para a retomada da posse. Essa é a sua característica. Então, veja o artigo 560, que interessante. O possuidor, portanto, o aspecto é ligado ao possuidor, não ao detentor,
e não ao proprietário diretamente, mas sim ao possuidor. Há proprietários que também são possuidores, evidentemente, nós sabemos disso, mas há sujeitos que tão somente são possuidores. Então, para o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação. A perturbação, ele tem o direito de ser mantido na posse. E reintegrado, evidentemente, na posse, em caso de esbulho, quando a perturbação deixa de ser uma mera perturbação, mas sim uma agressão e uma retirada do domínio possessório. É nesse fenômeno que está aqui a figura do esbulho e a ação de reintegração. Então essa é a conotação que nós precisamos ter e não podemos deixar de ter presente, tá bem? Mas vamos lá que não é só isso. Não é só isso. O artigo 561, ele traz um aspecto muito importante que diz respeito ao ônus probatório do autor. Qual é o ônus do autor que promove uma ação de reintegração ou de manutenção de posse? Evidentemente, ele deve observar os requisitos da petição inicial, todos os requisitos tradicionais que nós já estudamos, o endereçamento adequado, a qualificação de partes, a feitura de pedidos, toda aquela estrutura de formação da causa de pedir e dos pedidos, contar os fatos, anunciar os fundamentos jurídicos e fazer os pedidos. Mas não é só isso. Além daquelas estruturas, há um dever processual para o autor em relação à estrutura de provas. Olha o que diz o artigo 561. Incumbe ao autor provar. Portanto, é a sua incumbência, é o seu ônus probatório. O quê? Primeiro, a sua posse. É claro que a comprovação possessória é necessária para que eu possa pedir uma reintegração ou uma manutenção. Porque se eu não sou possuidor, evidentemente eu já sou carecedor de ação. E essa possessória seria julgada extinta sem resolução de mérito por carência de ação. Evidentemente, se eu não tenho posse, eu não tenho interesse processual, certo? E por vezes sequer legitimado eu seria também. Então, o primeiro elemento é provar a posse. Então, o sujeito precisa provar a posse. Pega, por exemplo, lá o contrato de locação que dá posse ao sujeito que está alugando. Pegue lá o contrato de compra e venda do imóvel, que transfere a propriedade e a posse do imóvel, por exemplo. Né? Então, se terá de comprovada a posse. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é provar o quê? O autor ainda da ação possessória. É provar a turbação, diz o inciso segundo, ou o esbulho praticado pelo réu. Aqui o fenômeno é diferente. Como o ônus da prova é do autor de provar o fato constitutivo do seu direito, qual o direito? De se manter na posse, evidentemente ele precisa provar, sim, meus amigos, a turbação e o esbulho. Portanto, ele precisa provar a perturbação processória ou a perda da posse. Como ele faz isso? Bom, aí é uma questão de colheita de provas, quer por meio de testemunhas, quer por meio de documentos, quer por meio de vídeos, quer por outros meios de prova que possam ser admitidos legalmente. Portanto, há um dever processual do autor, evidentemente, para que ele promova uma ação possessória dessa natureza, que ele comprove a turbação ou o esbulho. E essa é uma situação importante. Sem essa comprovação, não há como reintegrar ou como manutenir alguém na posse. Né? Então, esse é outro elemento bastante destacado. O inciso terceiro traz outra boa construção, outra incumbência do autor em relação a provas. A data da turbação ou do esbulho. Aqui o fenômeno é um fenômeno que se liga ao inciso anterior. Então, evidentemente, eu provo a turbação ou eu provo o esbulho e provo o dia que esse fenômeno ocorreu, o dia em que realmente a posse se perdeu ou está sendo, ou o dia em que ela começou a ser evidentemente perturbada. E aqui há um dever da parte autora de indicar a data. Né? É a partir do dia 20. Desde o dia 20, romperam a cerca da minha propriedade e adentraram a minha propriedade, evidentemente esbulhando a minha posse. Desde o dia 20 eu estou sendo perturbado na posse e tenho receio de perdê-la. Então, há todo um movimento aqui para que o autor realmente faça essa comprovação. Isso é muito importante, queridos. Nós não podemos perder de vista isso. Muito bem. O último inciso, o inciso 4, traz uma outra importante constatação. Veja comigo aqui, por favor. Olha lá. A continuação da posse, embora turbada, isso é bastante importante, o autor precisa provar. O quê? A continuação da posse
embora turbado. Então, ele continua na posse, muito embora ele esteja sendo perturbado. Na ação de manutenção. Ou a perda da posse na ação de reintegração. É exatamente aquilo que nós já conversamos. Para que eu tenha uma reintegração, eu preciso ter a perda da posse. E eu preciso provar a perda da posse. Como? Fotos, testemunhas, outros elementos de prova que mostram que já há estranhos na minha propriedade, lá dentro. Né? E para que eu tenha manutenção, como nós acabamos de falar, e o próprio inciso diz, eu preciso o quê? Demonstrar a minha continuidade na posse, mas evidentemente a turbação ou perturbação que está ocorrendo. E aí, evidentemente, a prova testemunhal, por exemplo, é uma prova muito forte para isso. Às vezes até as próprias fotos ou outros documentos que se prestem, uma lavratura de uma ata notarial, como forma de prova também, para demonstrar que na frente da minha propriedade há um grupo de sujeitos animados querendo invadi-la, por exemplo. Né? Então vejam que há aqui uma série de deveres processuais para o autor que não podem ser desconsiderados. Muito bem, vamos lá, porque há ainda outros aspectos que vale a pena termos presente aqui. O artigo 562 traz aqui uma regra bem interessante que vai começar a mostrar dois fenômenos que nós podemos ter nas possessórias. Primeiro, que é a concessão da liminar sem a ouvida da parte contrária, sem a ouvida do réu, com aquilo que nós chamamos de contraditório postergado. Já explico. E depois nós temos o segundo caso, vamos ver já, que é o caso em que se exigirá para a concessão de uma liminar, por vezes, uma audiência prévia de justificação. Vamos entender como isso acontece. Então, comigo, por favor, artigo 562. O que o artigo diz? Estando a petição inicial devidamente instruída, portanto, o autor comprovou o esbulho, comprovou a turbação, a data, tudo aquilo que nós acabamos de conversar. A petição inicial está perfeitamente colocada e instruída. O juiz deferirá, é dever processual do juiz. O juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar, de manutenção ou reintegração da posse. Esse é o elemento inicial. Há prova robusta, o fato é incontroverso, está provado o esbulho ou a turbação? Sim. O juiz, então, independentemente de qualquer justificação, ele concede a liminar para manter ou reintegrar a posse, sem ouvir o réu. E isso não é violação do contraditório, porque o réu será ouvido depois de concedida a liminar. Na doutrina, isso se chama de contraditório postergado. Né? Alguns chamam esse movimento de um contraditório postergado. O réu não vai ter o contraditório em relação à liminar, porque ela vai ser deferida, se presentes os requisitos. Todavia, ele vai sim ter o contraditório quando apresentar a sua resposta. A contestação, por exemplo. Muito bem, mas o dispositivo ainda segue naquela segunda parte que eu já havia comentado. O que ele diz? Caso contrário, então, caso não seja essa a situação que nós estamos vendo, o juiz, então, o quê? Determinará, é dever, que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. No caso, as provas na inicial não estejam robustas realmente do fenômeno, o juiz então faz o quê? Ele determina que o autor justifique previamente o que está alegando, cita o réu para participar da audiência e coloca os dois em choque na audiência, para a constatação do que está acontecendo. Esse é então o segundo movimento, o segundo momento, que o próprio dispositivo nos abre a aplicabilidade. Eu só gostaria de chamar a atenção que essa previsão toda que nós estamos conversando, ela muda um pouco de figura em relação às pessoas jurídicas de direito público. E tanto é assim que o parágrafo único do artigo 562 diz o seguinte, veja só, contra as decisões jurídicas, contra as pessoas, não as decisões, né? Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou reintegração liminar, sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Então, aqui, as pessoas jurídicas não têm, como nós acabamos de ver, as pessoas jurídicas de direito público não têm a aplicação daquela regra de concessão liminar. Vai ter audiência de justificação, os representantes estarão lá para a respectiva constatação e, se o caso, depois a decisão poderia ou poderá ser
tranquilamente tomada pelo juiz. E veja-se que, se o juiz considerar suficiente a justificação que foi feita na referida audiência, ele então pode expedir o mandado para manutenção ou para respectiva reintegração da posse. Esse é o contexto. Mas a dúvida que poderia vir é a seguinte: e como fica a contestação na ação de manutenção ou reintegração? Vamos ver isso já, agora. Artigo 564. Olha que interessante. Concedido ou não um mandado liminar, que é aquilo que nós acabamos de ver anteriormente, de manutenção ou reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu. Então, agora é dever do autor providenciar, nesse prazo, a citação do réu, para, em querendo o réu, contestar a ação no prazo de 15 dias. Essa é a regra tradicional e essa é a estrutura que nós já tínhamos em relação à contagem de prazo sem maior dificuldade. O que eu quero chamar a atenção somente em relação a esse aspecto é que quando nós tivermos uma situação em que venha a ser ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar ele será contado desde quando? Ele será contado desde a intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Então é uma situação um pouco diferente. Então veja lá, o que nós vimos no caput do 564. Promove-se em 5 dias a citação do réu, evidentemente, e daí para frente ele vai ter o prazo de 15 dias para contestar. Agora, quando for ordenada a justificação prévia, que é aquela audiência de justificação, autor e réu frente a frente, esse prazo para contestar ele será contado da intimação da decisão que deferir ou não a liminar pós justificação prévia. Então, muito cuidado com isso, por favor. É extremamente importante esse aspecto. Nós não podemos esquecer de modo algum. Muito bem. Agora eu gostaria de enfrentar com os colegas o interdito proibitório. Essas regras que nós conversamos aqui se aplicam à reintegração e à manutenção de posse. Vamos ver o interdito proibitório e no final vou pedir um trabalho para os amigos, para fazerem uma investigação sobre um aspecto, tendo presente que faremos o possível para que esse aspecto, inclusive, seja exigido na prova, de modo que aqueles que venham a fazer o trabalho terão também um bom resultado se responderem bem à questão, porque poderão ter a mesma questão com algumas modificações, evidentemente, com rubricações próprias exigidas na prova. Mas vamos então ao interdito proibitório. O que diz o artigo 567 é importantíssimo, porque ele mostra qual é a finalidade do interdito proibitório. Muitas vezes o meu problema não é perder a posse ou mantê-la, é evitar que qualquer desses movimentos ocorra. E para isso existe um interdito proibitório. Então acompanhe comigo, por favor, o dispositivo. Olha lá. O possuidor direto ou indireto. Direto é aquele que tem contato físico com a coisa. Indireto é aquele que não tem contato físico com a coisa, mas tem, por exemplo, justo título, propriedade, que lhe permite, no momento apropriado, exigir a posse. Muito bem, ou retomar a posse. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio, anote isso aí, por favor, que tenha justo receio de ser molestado na posse. Portanto, ele tem receio de que haja esbulho ou de que haja turbação. Ele poderá requerer ao juiz o quê? Ele poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou do esbulho iminente. Essa palavra iminente é o diferencial entre a manutenção de posse e o interdito proibitório. Por quê? Lá na manutenção de posse, eu já tenho uma perturbação ocorrendo. Ela já está ocorrendo. Aqui no interdito proibitório, eu estou na iminência de ter uma perturbação ou até um futuro esbulho. Né? Aqui há uma iminência, há um risco real próximo de que isso venha a acontecer. Então, veja, é para esse momento que o interdito proibitório ganha força. E, evidentemente, a partir desse elemento de compreensão do esbulho ou da turbação iminente, é que eu terei o interdito proibitório. Nesse caso, o que acontecerá? Veja que o dispositivo segue dizendo, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgredido o preceito. A ideia, então, é a seguinte: aquele que é possuidor direto ou indireto, que está na iminência de sofrer turbação ou esbulho,
antes de qualquer movimento turbatório ou esburatório, ele pode, antes disso, garantir que qualquer um deles ocorra, tentando sim, promovendo o interdito proibitório, uma medida com essa característica, visando criar um dever para esse futuro esbulhante ou turbador da posse, para que ele não realize o ato de esbulho ou turbação. E caso assim o faça, seja pecuniariamente penalizado, por exemplo. Isso vai acontecer tranquilamente. E é para essa finalidade do chamado interdito proibitório. Por fim, eu quero chamar a atenção do 568, que nos diz o seguinte: aplica-se ao interdito proibitório o disposto na seção 2 deste capítulo, que na verdade diz respeito às regras da manutenção e reintegração de posse. As regras da contestação, as regras de justificação, as regras de procedimento, tudo aquilo que nós vimos agora há pouco, se aplica ao interdito proibitório, exatamente por essa disposição de modo subsidiário. Tá bem? Então, essas são as características centrais das ações possessórias. Reintegração de posse, e nós vamos ter a manutenção de posse e o interdito proibitório. As três são as medidas que buscam, a cada uma de seu modo, proteger a posse. O interdito proibitório em caso de iminente esbulho ou turbação. A reintegração de posse para quem já teve a posse esbulhada e perdida, por exemplo. E a manutenção de posse para aquele que tem a turbação ou a perturbação da posse. Exatamente essa é a conotação que nós vamos ter para observar as três ações. Cuidem com isso, meus amigos, isso é muito importante para a tutela dos procedimentos especiais e das ações em procedimentos especiais. De verdade, esse é um aspecto importante. Bom, eu imagino que os amigos tenham algumas dúvidas, o professor Ferri vai poder ajudá-los aí, com certeza. Eu me sinto muito triste daqui de não poder acompanhá-los hoje, mas certamente em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Bom, como prometi, eu gostaria de fazer um trabalho, pedir aqui um trabalho dos nossos amigos, depois que terminarem de assistir essa aula, de conversarem com o professor Ferri. E o trabalho é o seguinte: anotem aí, por favor, e depois eu vou ajudá-los a entender isso aqui. Anotem aí. O trabalho, então, é o seguinte: como funciona? É uma pergunta que os amigos vão responder a partir de algumas leituras que eu vou indicar agora. Vamos lá. Como funciona a proteção possessória no litígio coletivo? Então, como funciona a proteção possessória nos litígios coletivos? A partir de onde os amigos vão encontrar isso? A partir do artigo 565 do novo Código. Lá vão encontrar algumas regras sobre o litígio coletivo pela posse de imóvel, né? Quando ele venha a ser esbulhado ou quando ele venha a ser turbado. O que eu gostaria que os amigos fizessem? Analisassem o artigo 565, todos os seus parágrafos, e depois me dissessem como se dá a manutenção, a reintegração e o interdito proibitório nessas demandas coletivas. É possível? Se sim, como se desenvolve? Já vou dar aqui uma dica, né? É evidente que a tutela coletiva tem algumas regras próprias que os senhores vão ver ali, nos dispositivos, mas que elas vão observar, sim, as mesmas regras para a manutenção de posse, para a reintegração e para o interdito proibitório. O que muda, efetivamente, são aquelas características de nós termos pluralidade de partes e, evidentemente, um debate em sede coletiva, assim como pontua o artigo 565. E vejam que as regras que estão aqui em relação à estrutura da manutenção e da reintegração de posse são aplicadas, como nós já vimos pelo artigo 568, ao interdito proibitório. Esse basicamente é o trabalho. Eu espero que os amigos possam aproveitar o restante da noite, dizendo aqui da minha tristeza de não poder os acompanhar hoje, mas sabendo que os amigos estão em boas mãos, nas melhores mãos, na verdade, do meu querido amigo e professor Carlos Ferri. Um grande abraço, queridos, bons estudos, bom trabalho e contem sempre comigo, se Deus quiser. Até a próxima.